Olá, família Jet, sejam bem-vindos a mais um episódio do JetCast, onde hoje a gente recebe carinhosamente o pastor Alexandre, que tem novidades para contar, um assunto muito importante, jovens, adolescentes, e é claro que você é nosso convidado especial a participar a partir de agora. Seja bem-vindo, pastor, e seja bem-vindo, meu colega de bancada, Nivaldo, presbítero Nivaldo, tudo bem? Fala, Denner. E aí, você tá tudo bem? bem? Como é que tá, E aí, meu pastor? querido? Bem-vindo. Tudo bem? Uma boa tarde. Tudo certinho? Tudo bem? Como é que estamos? Ótimo. Então, hoje, Denner, estamos aqui com o pastor Alexandre, nosso queridão aqui, pastor da JET, e temos uma novidade aí. Agora iniciou um culto ao domingo, né, pastor Alexandre? Culto da família. Mais um da família. É isso aí. Tá. Desde o dia 14 de julho, né, nós assumimos essa responsabilidade de um culto da família com uma dinâmica diferente, né? Eu costumo brincar que é estilo Netflix. É um culto rápido, que a hora que começa a ficar bom, ele tá acabando e a gente deixa com gostinho de quero mais, né? Para o próximo episódio. É isso aí. Que legal. Pastor que há muitos anos é pastor de adolescentes, né? Isso. E é um trabalho diferenciado que tu tem realizado há tantos anos. Pastor, eu quero saber como que tu faz para manter essa galera do Teens e do Start tão engajada. Tem time de mídia, tem time de músicos, enfim, é uma galera ali que se vira no culto. Hoje nós trabalhamos com os Teens e com o Start, né? Nós achamos assim a necessidade de dividir, porque no início era só teens, né? Era de 10 a 17 anos. E aí a gente começou a ver que tinha uma galerinha de 9, que tava já não ficava mais, não se incluía mais nos teens, nos kids, e nos teens ali eles estavam já com um pensamento diferente. Só que de 10 a 17 tem uma distância bem grande, né? E a gente resolveu fazer uma divisória aí. Os teens de 9 a 12 e os start de 13 a 17 anos, né? Faz 18, a gente já encaminha aqui para o Next Level, né? A gente chama o pastor Rafael ali, encaminha para um clã e tal, e já vem para os jovens, né? E aí faz desde 2016 que nós estamos trabalhando com essa galerinha aí. Muitas histórias, com certeza. Muitas. E sobre engajar, na pandemia, o senhor falou muito comigo, no sentido que eu percebi que eles estavam muito dispersos, né? E aí, como engajar? Foi a pergunta que eu fiz. Como engajar, trazer eles, para eles estarem prestando atenção realmente na palavra e a palavra penetrar realmente, né? Foi aí que o senhor me deu temas de desenhos. Então, eu preguei sobre o Detona Ralph, através da Bíblia, Relâmpago McQueen. Já fui vestido de Chaves, Chapolin. Eu te vi de Coringa. O Coringa eu fui no Start, né? Foi pra galera mais velha. Já também fui vestido de Coringa, falei sobre traumas, né? Então, aí, a partir desse momento, houve um maior engajamento, né? E também chamar a atenção deles, né? Fazer com que eles entendam que o culto é deles, né? Que eles entendam que eles estão participando também, né? Então, isso traz mais engajamento também, né? De certa forma, se sentem parte daquilo, né? Pertencem se identificam. Pertencentes, né? Pô, que legal, pastor. Muito bem. Então, pastor, quando a gente fala em adolescente, então, como nós falarmos que tem uma nova pessoa em casa, muitas vezes, em muitas casas, né? Então, qual o conselho que nós poderíamos dar, que o pastor teria para os pais lidarem com esse desafio, né? De passar essa fase na vida dos adolescentes aí? O conselho que eu dou para os pais procure ser o melhor amigo do seu filho. Eu tenho 3 filhas, as 3 passaram pela adolescência, né? Elas cresceram com a gente ali nos cultos. Então, uma coisa que eu sempre procurei é deixar claro que eu não sou inimigo delas, né? Que eu sou amigo delas. Então, a gente sempre jogou muito aberto. Então, quando você tem esse tipo de amizade com os seus filhos, eles não vão tirar dúvidas, não vão procurar conselhos fora de casa, eles vão procurar em casa para os pais, mesmo sabendo que é algo difícil às vezes, né, de conversar. Quando você tem esse trabalho com os seus filhos, porque hoje em dia a correria do dia a dia faz os pais se distanciar dos filhos. O pai chega cansado, ele não tira o tempo necessário às vezes com o filho, não culpa os pais por isso. Mas nós temos que, nós como pais, identificar que nós somos os melhores amigos dos nossos filhos. E eles têm que saber disso, né? Então, quando eles entendem isso, qualquer assunto
você está aberto a ouvi-los e aconselhá-los da melhor forma, né? Então, eles entendem isso também, né? E o filho precisa de limites. Independente de você ser amigo, ele sabe que você é o pai ou a mãe e eles precisam de limites, né? E quando eles entendem isso, Não começa a deixar fluir. também a rédea solta, Isso né, aí. pastor? Eles têm que saber isso daí. Você sendo o melhor amigo, você sempre vai dar... Ele sempre vai procurar conselho e vai ouvir os seus conselhos, né? Exato. Uma bela estratégia, né? Pastor, muitos artistas a gente ouve falar que começaram na igreja, né? Vão dar entrevista depois de anos aí de carreira. Poxa, como foi teu início? Ah, eu comecei na igreja, eu cantava na igreja, eu tive a primeira oportunidade na igreja. Então, a gente entende que esse período de teens, de start, adolescência é um período crucial, onde esses futuros jovens, eles recebem oportunidades. Como fazer, pastor, para manter essas pessoas na igreja? Que aquilo, esse momento, esse período, não seja apenas uma lembrança, mas algo que permaneça para sempre, que eles permaneçam na igreja. Existem vários casos, né? Cada caso é um caso, vamos colocar assim. Por exemplo, já chegou para mim adolescentes que falavam assim, olha, eu não acredito mais em Deus. Eu perguntei, mas por quê? Não, porque o meu pai é o maior crente na igreja, mas em casa ele não é. Então tudo começa do seu relacionamento em casa. E aí às vezes esse adolescente está indo para o culto porque o pai obrigou. E aí a partir do momento que ele cria 18 anos, ele foi até os 18, ele foi porque os pais obrigavam. Mas ele começou a ver os pais dentro de casa que não, que na igreja era uma pessoa e em casa outra, né? E então esse adolescente ele vai acabar se perdendo na sua fase adulta, né? E tem também, claro, obviamente, aquele que vem por um deslumbre, né, do que está acontecendo, mas acaba as companhias levando para um mau caminho. A grande coisa que nós temos que entender é que o que eu entendi com esse trabalho, vamos dizer, esse trabalho de base, é fazer eles criar amor primeiramente por Deus e depois pela sua palavra, né? Eu até falando hoje em off ali com o Nivaldo, hoje de manhã, eu falei assim, uma coisa que eu sempre tive é fazer inculcar neles. A própria palavra diz que nós temos que inculcar a palavra nos nossos filhos. Então tem muitos adolescentes que querem ser discipulados pelo pastor, né? Ah, você é discipulado pelo pastor e tal. Aí mal sabem eles que eu sou um cara chato, né? Eu chego, eu cobro leitura da palavra, eu cobro tempo de intimidade. Exigente, Aí muitas vezes no começo a galera acha que vai ser tudo bom, né? Ai, não, tô lá com o pastor. Não. No começo eles vão ver que eu cobro muito isso deles e eu sempre falo, olha, se eu estou cobrando, é porque eu me importo e eu amo vocês. Se eu não cobrar, é porque, cara, eu não tenho... Então, fazer com que essa geração realmente ame a Deus e ame a palavra do Senhor, né? Que não seja algo artificial. Porque assim, ó, se você for para a Bíblia, todo mundo que teve um encontro com Jesus teve a sua vida transformada. E não... Então, a gente vê muitas pessoas saindo da igreja, né? Às vezes, né? Por algo que acontece, algo que vivencia, algum trauma, alguma coisa que não deu certo. Mas é porque realmente essa pessoa nunca esteve na igreja por causa do dono da igreja, que é Jesus Cristo, né? Então, eu tento inculcar neles, olha, o amor por Jesus, primeiramente Jesus, a palavra. Eu sempre brinco, faço uma brincadeira no culto, né? Quem é que trouxe a Bíblia? Né? Aí sempre vai ter um ou outro que não levou. Eu falo, ó, você não trouxe hoje, mas traga no próximo. Mas eu vou te deixar participar desse momento, né? Pega a sua Bíblia aí e repita comigo. Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou, eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho e eu posso o que a Bíblia diz que eu posso. E aí eu no final falo, o que que você tem? Aí hoje eles já estão acostumados, né? Temos o Espírito Santo. É isso aí. Então eu sempre procuro inculcar a palavra e o amor de Jesus na vida deles, né? Para que não aconteça isso, né? Amém. Pastor, quando nós falamos em identificar perfil de pessoas, nós encontramos o mais extrovertido, nós encontramos o mais contido, o mais tímido, né? E dentre os adolescentes também não é diferente. Então, como identificar neles a liderança e também impulsionar, né? Além de identificar, promover isso, impulsioná-los, tanto os adolescentes quanto os jovens, né, para a liderança.
Você tem que, na verdade, como eu disse do relacionamento do pai com o filho, tem que ser amigo, né, do seu filho. E não é diferente no ministério. Eu tenho que ser amigo deles. Eles têm que ver em mim, além de um pastor, um amigo que está ali ao lado deles para ajudá-los, né? Então, tanto eu com os meninos, quanto a minha esposa com as meninas, quanto a equipe, né? A gente tem uma equipe abençoadíssima. Então, Essa equipe, né, já é um núcleo líder, né? Essa equipe que o pastor fala, dentro dessa equipe deve ter os que são adolescentes também? tem. Não digo mais adolescentes. Hoje eles já são, vamos dizer, jovens, né? Que o mais novo hoje dessa galera aí tem 18 para 19, né? Então a gente já veio dos starts. Foi formado ali, né? Uma vez uma pessoa me perguntou assim, você não tem medo de estar deixando ou perdendo o seu cargo para um adolescente ou para um jovem? Cara, a maior alegria minha é poder perder para eles, porque vai mostrar que o meu trabalho foi bem feito, né? Que até quem que formou esse jovem, quem que instruiu ele, quem que treinou? Fui eu. Então, se ele tá aqui hoje acima de mim, é porque eu treinei bem o cara, né? Mas a gente tem uma equipe muito abençoada, assim, hoje a gente conta com quase 30 pessoas nos ajudando, fora os pais, que a gente engajou alguns pais, né? E a ideia é de você sentar, ter tempo de mesa com eles. Eu sempre falo, cara, olha só, se eu tivesse na tua idade, com 13, 14 anos, alguém que sentasse, ouvisse eu falar, ouvisse o meu coração, como eu faço com você, nossa, eu estaria muito acima do que eu estou hoje, né? Muito além, né? Então você realmente ouvir, você entender, você saber e como pastor identificar para que ele foi chamado, né? Tem uns que que nem a gente tinha uma banda por muito tempo estacionada ali e sempre foi o meu sonho ter uma banda de adolescentes, porque a ideia eu gosto muito de servir. Eu estou na JET desde 2015 e eu lembro que quando eu vim tinha 200 membros, né? Então, se tivesse um evento, até hoje eu tenho que me segurar, né? Porque se tivesse um evento na JET que eu não estivesse ajudando, trabalhando, fazendo, eu já tinha uma depressão ali, né? Então, a ideia é de fazer com que eles aprendam a servir por amor na casa do Senhor desde pequeno. Então, desde os teens que têm 9 a 12, nós temos teens que são salva-vidas ali na porta, na recepção, são intercessores, a gente tem, eles passam por um cursinho, né? Claro que com o linguajar deles, para a idade deles, uns ajudam na mídia, outros já tá sendo, o pastor Léo do Louvor já está ensaiando uma galerinha de teens, de 9 a 12, para montar uma banda de teens, somente de teens. Que legal. Então, para eles servirem e ter esse amor, né, pela igreja e pelas coisas de Deus. Um amor e um zelo pelas coisas de Deus. Então, a gente vai identificando, olha, eu percebo que esse menino ele tem facilidade em falar, em ler, em adquirir o conhecimento da palavra. Então, a gente já vai direcionando para abrir cultos, para estar, às vezes, levando uma palavra. Tinha uma menina de 11 anos que estava nos teens, ela pregava. E, às vezes, melhor que eu. Graças a Deus. Que orgulho, né? Um orgulho. E Legal. aí a gente vai vendo isso neles e vai soltando eles. Se eu fiquei, quando eu infartei, eu fiquei quase 4 meses fora, né? E em nenhum momento o ministério perdeu. Muito pelo contrário, eu vejo que o ministério só cresceu e evoluiu, porque eles deram continuidade, sequência no trabalho que estava fazendo, bem tranquilo. Então, se eu precisar viajar hoje, não estiver, vai rodar, às vezes, até melhor do que quando eu estou ali, né? Isso se chama legado. Legado, exatamente. Amém, pastor. Pastor, temos falado tanto aqui sobre teens, start, agora culto da família. Eu quero saber como que tu concilia isso, pois são públicos diferentes, horários diferentes, são 3 mensagens. Como é que tu concilia tudo isso? O final de semana é corrido, né? Somente pela graça de Deus, porque você tem que pedir para o Senhor lhe dar 3 mensagens diferentes no final de semana é um pouquinho puxado. Mas, assim, é algo que me deixa feliz. É algo que eu gosto de fazer, né? Então, o que acontece? Há um tempo atrás, o pastor Lucas Pacheco havia me pedido para fazer um clã de paz, né?
E aí eu aceitei o desafio. A oração que eu tive foi assim, porque antes da pandemia nós tínhamos um clã de pais e para mim, em alguns momentos, estava sendo pesado. Porque em alguns momentos eu me sentia sozinho ali e tal, e eu não tive uma boa lembrança, né? E aí quando o pastor me pediu, eu falei assim, ó, eu sou muito de oração, eu gosto muito de orar, e eu fui aos pés do Senhor, e olha a oração que eu fiz. Era para ser clã de pais, então seria casais, né? Sim. Então eu falei assim, olha, Senhor, se for mesmo para mim ter esse clã de pais e tal, de casais, que venha 9 pessoas. Aí ia faltando uma, né? Eu joguei pesado ali. Aí não é 10 e não é 8, é 9. E aí a gente foi começar o clã, o primeiro dia de clã, veio 9 pessoas. Uau! Exatamente 9 pessoas. E aí a gente começou a fazer esse clã. E trabalhar com os pais, e trabalhar com a família, né? Porque automaticamente, a gente trabalhando com os adolescentes, a gente atende muitos pais. Existe muita demanda de pais, né? Que os pais chegam com alguns problemas. E geralmente a pergunta dos pais é: o que eu fazer com meu filho? E o problema nunca está no filho, sabia? O problema está nos pais. Sério? O problema está nos pais. Eu falo, olha, Então, quando eu comecei esse clã, teve um clã que a gente já estava pensando em multiplicar, a gente já estava orando por uma multiplicação, a gente já tinha alguns líderes prontos, e a gente foi fazer um clã diferente, um clã especial. A gente montou uma mesa para falar sobre a importância da família na mesa, né? E naquele clã especificadamente chegou 60 pessoas. Virou culto. 64 pessoas no clã. Eu falei, meu Deus, não tem como, a gente tem que multiplicar. Então a gente acabou multiplicando, né? E hoje os 2 clãs que a gente multiplicou já estamos trabalhando para a multiplicação de mais 2 clãs. Então a partir desse momento, a gente entendeu o nosso trabalho com a família, com os pais, né? E também porque a família engloba os adolescentes, eles não estão fora da família, né? Eles estão dentro da família. E então aconteceu naturalmente, né? O pastor Lucas Pacheco me chamou sobre montar um novo culto, o culto da família, e a gente assumiu esse desafio e com muita alegria no coração, né? Que bênção, né? Num horário também que para muitas famílias, para muitas pessoas, eu creio que facilita, né? Eu estava citando até um exemplo do meu pai que mora mais longe, seria um horário interessante para poder aproveitar o culto mais cedo no domingo. E depois dá tempo de voltar para casa. 17h30, né, pastor? 17h30 no JA. No JA. O primeiro culto, eu saí do culto, fui fazer algumas outras coisas, depois cheguei em casa, sentei para tomar um café, né? E ainda não era 7 horas da noite. E aí foi interessante porque eu pude cultuar o Senhor e voltei para casa, ainda tive tempo com a família ainda, de assistir um filme e tal, para depois, ainda tinha mais domingo, né? Porque geralmente... Aproveitar o restinho do domingo aí em casa. Dá para aproveitar ainda. Que benção, pastor. Pastor, eu imagino que tem muitos casos de adolescentes que começam a frequentar o culto, agora já falando um pouquinho de adolescentes, e aí, por um convite de algum outro amigo ali, mas que os pais, eles ainda não têm uma ligação na igreja, seja aqui na JET ou em uma outra igreja, enfim. Tem identificado muitos casos assim e que esse adolescente permanece e que depois, por consequência, vem a família, vem o pai, vem a mãe, né? E até, logicamente, há uma transformação na família através desse adolescente. Muitos casos. Muitos casos. Principalmente quando nós estávamos no PM, né? Agora a gente está começando um trabalho diferente porque a gente mudou de bairro, né? Mas ali no PM, de 180 adolescentes que vinham no culto, a 100 adolescentes, os pais não eram da igreja. Então, eu digo assim, quando o pai começa a ver a mudança no seu filho adolescente, ele não tem como. Eles querem saber de onde vem essa mudança e eles acabam se entregando. Um caso que aconteceu agora há pouco tempo, final de semana, e que me deixou muito emocionado, tem um casal, eles já eram crentes, né? Eles já eram de uma outra denominação, porém o pai, assim, ele mesmo me falou que ele não estava muito firmado. Ele ia na igreja. Ele era batizado e tal, mas ele ia na igreja.
E aí eles vieram para a nossa igreja por causa do trabalho com os adolescentes. Mas mesmo assim eles vinham frequentadores, né? Vamos colocar assim. Aí chegou um sábado que tinha um culto pais e filhos. Então, a cada 2 meses a gente faz um culto pais e filhos, que é para juntar a família mesmo, né? Aí a gente ajunta os kids com a pastora Alessandra, aí ajunta os teens e ajunta os starts e toda a família, né? E eles vão, os kids vão apresentar, os starts vão dançar ali, as meninas vão dançar, né? Os kids também. A banda foi lançada num culto desse, né? E as filhas convidaram o pai para ir nesse culto. E o pai falou assim, olha, eu vou num almoço com meus amigos, mas que horas que é? É às 4. 4 horas eu estarei lá. E esse pai me relatou que ele tomou uma cervejinha lá e tal, porque ele não era firmado ainda na igreja, tomou uma cerveja, se passou um pouco e chegou em casa, ele acabou dormindo. E quando ele acordou, as filhas já tinham voltado do culto. Ele acabou perdendo esse culto. E ele disse que naquele momento ele ficou tão constrangido e o Senhor falou com ele, que ele falou que a partir daquele momento ele nunca mais iria perder algo das filhas dele referente à igreja. E ele decidiu se posicionar. E olha só o quão importante é o posicionamento de um pai, né? Porque através do que estava acontecendo na vida das filhas, ele decidiu se posicionar. E sábado agora passado teve o batismo, né? Brincadeira. E eu tive a oportunidade de batizar as 2 filhas dele, né? Uau, que benção. Que lindo. E quando elas saem ali das águas, as 2 saem chorando e encontra quem? Um pai e uma mãe chorando. Mas chorando e se abraçaram os 4 e aquilo me emocionou, porque hoje em dia é difícil de ver isso. De ver os pais juntos ali incentivando, né? E os pais hoje tiveram uma transformação assim, nossa, muito grande. A casa dele ele fala abertamente, olha, após aquele dia minha casa mudou. Que bênção, Minha casa mudou. Então, hoje a importância eu falo assim, quando um adolescente ganho, eu falo porque assim, ó, eu vim para a igreja. Pastor para mim não servia, a igreja não servia. Hoje, olha onde eu estou hoje. E eu vim para a igreja através das minhas filhas. As minhas filhas eram pequenininhas e eu fui um dia na igreja e vi elas louvando a Deus ali, tudo desafinado, tá? Mas assim, o coração delas, né? E quando eu vi aquilo, eu falei, não, eu quero isso para mim. Eu quero mudar a minha casa, né? E a minha casa foi transformada através de um posicionamento também. Pegando esse gancho, também pra gente encerrar, pastor, uma mensagem, uma dica que tu poderia deixar para os pais que estão assistindo agora. Olha, ame Jesus incondicionalmente, que você vai aprender a amar o seu filho incondicionalmente e se posicione, que o posicionamento de um pai muda uma casa. Eu sempre digo que pais curados geram filhos abençoados, né? Uma descendência abençoada. Você quer ter uma descendência abençoada? Busque o Senhor, busque ser curado no Senhor e você vai ver a sua casa transformada e abençoada. Amém. Amém. Anota aí, viu, papai? Mamãe? Pastor, muito obrigado por ter vindo. Eu que agradeço. Presbítero Nivaldo, obrigado mais uma vez aí por estar conosco para ouvir boas histórias. Amém. Bem, muito obrigado, pastor, por esse bate-papo aqui. Amém. Temos a certeza que muitas famílias, adolescentes que vão nos ver aí, muitos pais serão abençoados, Sim. Amém. né? E estão convidados a participar, né? Culto da família. Do culto da família no domingo, 17h30 na JA, e também dos adolescentes que é no sábado Isso. no JA. Os teens às 16 horas e start às 17h30. Aí no domingo você pode vir aqui na sede às 9 da manhã, né? E aí aproveitar, né? Para deixar bem fechada a coisa, a régua, às 17h30 lá no JA. Olha aí. Plenamente abençoados. Plenamente abençoado. Semana na presença do Pai. É isso aí. Não tem lugar melhor, né? Não tem lugar Porque melhor. estar na Pode presença do Pai. demais. Pastor, obrigado por ter vindo. Amém. Já deixo aqui o convite para uma próxima ocasião estar novamente. Temos muitas certeza. histórias ainda que gostaríamos de ouvir aqui. Eu te agradeço aí por esse tempo precioso, que com certeza é de grande valia para muitos pais que estão acompanhando e para essa galera que te segue, essa galera que se inspira em ti. Parabéns por estar fazendo esse papel, esse importante papel. Que Deus te capacite e use cada vez mais, permaneça assim, que eu creio que grandes coisas ainda estão por vir, maiores do que tudo que já foi feito. Amém. Amém? Glória a Deus. Deus Tamo abençoe. junto. Bênção.
Isso aí, então, um grande abraço aí, né, Denner, que você que está assistindo aí possa deixar seu recadinho aí, participar aqui, manda um recadinho para o pastor Alexandre, para o Denner, quem você quer ver aqui conosco no próximo momento aqui no JetCast. Que a gente vai fazer o possível e o impossível para trazer aqui essa pessoa para ouvir boas histórias. Não esqueça de compartilhar os nossos cortes e seguir no Instagram, claro. Inscreva-se no canal, compartilhe com o maior número de pessoas. Um grande